Boa noite, irmãos. A paz do Senhor Jesus. Amém? Deus seja louvado, engrandecido. Quero louvar a Deus, por mais essa oportunidade. Primeiro culto de quinta-feira, primeiro do ano. Estar na presença do Senhor e ministrando a sua palavra. Para mim é motivo de alegria, de felicidade. Com certeza para os irmãos também, de estar na presença do Senhor, porque muitas pessoas não tiveram esse privilégio de estar aqui hoje. Não os que não vieram, mas muitas almas foram ceifadas durante essa transição de ano. E pela misericórdia de Deus, pela tua bondade, nós estamos aqui presentes. Estamos aqui para adorar o Senhor. Já oramos, pastor? Graças a Deus, fiquei feliz, mesmo não estando na companhia da banda, não que eles não fazem falta, fazem sim, como o pastor perguntou, mas com banda ou sem banda, sem louvor, com louvor, nós devemos estar na presença do Senhor. Bom é louvar a Deus, mas se não tiver os instrumentos, louva com a sua garganta, Louvamos a Deus com a nossa voz. Deus é maravilhoso. O pastor Pedrinho nos incumbiu de estar ministrando a palavra e ele meio que já adiantando aí o tema, desse início de ano, que é um tema que é intitulado O Renovo. O ano do renovo, vamos dizer assim, e o Senhor Deus me permitiu estar lendo alguns versículos, alguns capítulos por esses dias e nenhum deles me chamou tanta atenção quanto que eu quero estar compartilhando com vocês nesta noite, falando um pouquinho a respeito do Senhor. Lembrando, irmãos, que eu ministro calmo, não tenho eloquência para te tirar da cadeira, Então, peço vocês encarecidamente, não durma, Vai correr esse risco, tá bom? Vai correr muito esse risco, mas eu peço a Deus aí que vocês não durmam, que tentem ficar acordados. Vou tentar compensar aí com algumas brincadeiras, se eu conseguir, para ver se vocês não dormem, Mas eu acredito que não vai ser necessário, porque o Espírito Santo de Deus vai ser suficiente, Ele é suficiente para nos dar força e ânimo. Amém? Quero convidar você a abrir comigo a Bíblia, no Evangelho segundo João, no capítulo 15, que nos instrui a respeito da videira verdadeira. João, capítulo 15, nós vamos ler alguns versículos e depois deixaremos o Espírito Santo de Deus nos conduzir. Amém? Para mim aqui está perfeito, tá bom aí? Maravilha. Estou me ouvindo, não sei se vocês estão aí. Amém, irmãos? Evangelho segundo escreveu São João, capítulo 15, do versículo 1, que diz assim: Eu sou a videira verdadeira e o meu Pai o lavrador. Toda vara que em mim não der fruto, atira e a limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpo pela palavra que tenho vos falado. Estai em mim e eu em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós se não estiverdes em mim. Eu sou a videira e vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará, e os colherá e lançam no fogo.
e ardem. Se vos estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado o meu Pai que está, aleluia, que deis muito fruto, assim sereis meus discípulos. Louvado seja Deus. Eu quero ler o versículo 18, depois nós retornaremos. Perdão, 16. Não me escolheis vós a mim, mas eu escolhi a vós, e vos nomeei para que vardes e dê muito fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo aleluia, quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Amém? Louvado seja Deus. Quando nós olhamos para essa palavra, uma ministração que Jesus ministra aos discípulos, e para a nossa vida, para o nosso viver na sua presença. Quando nós analisamos esse texto e vemos que Jesus ele usa uma comparação, trazendo um título para o próprio Deus como um agricultor ou como um lavrador. E ele intitula-se a videira verdadeira. E nós observamos, sabemos, né, que nós, gentios, por direito, nós não tínhamos esse direito de estarmos na videira. Mas pela misericórdia, pela bondade de Deus, nós fomos enxertados nessa videira. Porque segundo a Bíblia, porquanto a nação eleita, por terem rejeitado a videira verdadeira, o Senhor nos concedeu o direito de sermos enxertados nessa videira. Só que Jesus ele começa a expressar e a dizer algo muito comum para os nossos dias, para a nossa vida. Certamente a maioria que conhece, sabe, porque já assistiu, porque já viu como se faz, como é o processo de uma agricultura, como é feito uma limpa de uma, vamos dizer assim, uma vinicultura, ou que seja uma roça em geral. É necessário limpar as eiras, limpar ali o mato que não é saudável para o crescimento daquilo qual você plantou ou está sendo plantado naquele lugar. Porque o intuito do agricultor, o propósito daquela pessoa que está plantando algo, é colher aquilo que ele plantou. É que aquela semente, aquele produto ali que ele está cultivando, possa dar fruto, ter resultado. Chegar ao fim do mês, ou ao final da safra, ou do ano, e ele ter êxito com aquilo que ele está cultivando. E Jesus faz uma comparação interessante para conosco. Ele declara que ele é a videira verdadeira, mas Deus ele é o agricultor. Só que o agricultor ele quer resultados. Ele quer resultados favoráveis, resultados dignos. E ele começa a dizer que toda vara que não estiver nele, por si só, morre. Toda vara que estiver fora da videira, ela não consegue sobreviver. Ela não vive por muito tempo. Por questão de um período de tempo, por alguns minutos, dias ou horas,
talvez meses, dependendo da resistência ou da umidade do solo aonde aquele galho cair, ele pode até ficar ali lutando, mas em determinado momento ele morre, porque ele está fora do tronco. Só que o Senhor diz que toda aquela vara que estiver nele, ou seja, ligado, sintonizado, atento a ele, essa não morrerá. E a condição ainda vai mais além. Além de ela não morrer, ela vai crescer frondosamente e vai frutificar no seu tempo. Que é algo que a gente, como servo de Deus, como homens e mulheres de Deus, precisa atentar. Senhor, se eu estou introduzido, enxertado nessa oliveira verdadeira, eu preciso dar frutos. Só que muitas das vezes, irmãos, a gente pensa que o fruto é só o que a gente faz. Por exemplo, o pastor Pedrinho, ele ministra, ele ora, ele gerencia, ele toma de conta da igreja, então ele está dando muitos frutos. Mas o fruto, ele não é somente aquilo que nós fazemos em ações, mas nas entrelinhas ou as escondidas
a sua soberania, a gente poder sermos chamados de amigo, de íntimo, ao ponto da gente ter o privilégio de compartilhar para com Deus, para com o próprio Senhor, e da mesma forma Ele compartilha para conosco. O Senhor Deus, Ele revela em nós segredos que muitos gostariam de saber. Quando você está na intimidade, ligado, atento, ouvindo o que a videira verdadeira está falando, quando eu estou nessa condição, irmãos, por meio de sonhos, por meio da palavra, por meio de revelações, por meio de profecias, o Senhor nos traz revelações, intimidades que somente você, somente eu, tenho o privilégio de ouvir do Senhor. Coisa que ninguém vai conseguir decifrar para mim e para você, Deus traz e te entrega. A gente fala para com Deus por meio da oração, do diálogo, né? Inclusive estávamos conversando ontem e a gente precisa entender que muitas das vezes a gente acha que orar é fazer aquela magnífica oração, enfeitada, eloquente, cheia de subsídios, né, que a gente nem sabe o que significa. Cheio, pastor, o senhor que fala aí hebraico aí, né? Ajuda aí. Então, assim, palavras que eu não sei o que significa. Deus não está à procura disso, a não ser que você saiba. Se você tem esse conhecimento, amém. Fala com Deus assim. Mas muitas das vezes a gente fica preso. E aí o Senhor fala assim, filho, fala o que você precisa. Fala comigo, conversa comigo. Eu quero te ouvir. Como que você fala com Deus? Tranquilo, como você fala com seu amigo, né? Tem aqueles que é muito chegado, né? Que tem o hábito, eu não tenho, não sei, a gíria, né? Mano, Zé, a gente ouve, o pessoal acaba gravando isso aí, né? Mas se eu for falar com você, eu não consigo, porque não está em mim isso aí, né? Brother. Mas se você tem essa intimidade para falar com o Senhor, chama, que faça assim, né? É da maneira que a gente tem intimidade para falar com Deus. Mas se não, Deus, eu não consigo falar com o Senhor ou te chamar de você. Eu não consigo. Eu, por exemplo, eu tenho um pouquinho de bloqueio, né? Se for para mim chegar para Deus e falar assim, você, porque eu fui criado, né, no ensinamento que se alguém fosse 1 ano mais velho que eu, bença, tio, tia, bença, senhor, não senhor, sim senhor, né? Não importava, isso foi o meu ensinamento, então isso está dentro de mim. Mas quem não é desse ensinamento tem liberdade para falar com Deus do jeito que ele quiser. E quem sou eu para contradizer isso? Desde que falamos, porque conseguimos um nível de intimidade para com Deus. Só que aí ele diz mais, aquele que se torna amigo de Deus tem direito de pedir o que quiser e será feito. O que quiser, pede a Deus o que você quiser será feito. Só que ele colocou uma condição. Não é tão simples assim. Ah, Deus, esse ano eu quero que o Senhor realize o meu sonho. Tal sonho, o meu eu não vou contar para vocês, vocês vão ver, mas eu não vou te falar. E você também não fala o seu, porque sonhos a gente não fica contando para os outros. A gente mostra o resultado depois. Amém? Então aprenda isso aí. Não fique contando seu sonho para os outros, não, porque é só para Deus, é só com o seu amigo. E este amigo, o melhor lugar para contar o sonho para ele é no secreto. Muitas das vezes, até no meio da oração assim, você tampa ali a boca para o som não espalhar, se for preciso, mas fala, Deus, eu estou aqui, ó, som do meu coração, que eu não quero que ninguém ouça, principalmente o interceptador, né? Porque existe
um demônio, um espírito que intercepta sonho de muita gente e frustra sonho de muita gente. Então, fica atento a essas coisas aí. Mas voltamos o contexto daquilo que o Senhor quer nos dizer. A condição é, se as minhas palavras estiverdes em vós, e vós estiverdes em mim, pedireis o que quiserdes, e vos será feito pelo meu Pai. Olha a intimidade, olha o grau de autoridade que o Senhor nos concede. Da gente poder andar na sua presença, estar na tua presença e poder pedir, falar com Deus e Ele realizar os nossos desejos. Porque quando esse galho ou essa planta está integrada ao tronco, aí vem os nutrientes, aí vem as vitaminas. Aqui nós estamos falando da palavra, mas nós estamos usando uma conjectura de um tronco, de uma árvore, de algo que nós conhecemos. Só que essa árvore, para ela crescer, precisa de muito trabalho, vamos dizer assim, né? Simplesmente o agricultor, ele não só simplesmente joga a semente ali, abandona ela e vai embora. E aí, depois de muito tempo, volta e está tudo bonito, cheio de fruto. Não é bem assim. É o que o próprio Deus faz para conosco. O próprio Deus faz assim. Primeiro vem a palavra, que é a semente, que é o que nos faz fortalecer. Depois Jesus, anterior a esses versículos, Jesus dá uma aula aos discípulos e diz para eles que ele iria e foi ao Pai e ele enviaria o Consolador para permanecer para sempre conosco. E esse Consolador agora ele vem cultivando, ensinando, instruindo, dando força, ânimo, esperança, o Espírito Santo de Deus, para que a gente continue aonde? Na videira, na árvore, no tronco que verdadeiramente importa. E não há como a gente permanecer ou estar nesse tronco sem os nutrientes do Espírito Santo. E após esses nutrientes, após essa presença em nossa vida, aí vem os frutos. Aí começa assim, agora a árvore está frondosa, está bonita, cresceu, já não precisa mais de ser podada, porque agora é momento de frutificar. A poda é quando ainda está vivendo uma vida difícil, conturbada, fora dos padrões daquilo que Deus estabeleceu. Aí vem as podas, né? E é complicado, porque quando chega a poda de Deus na nossa vida, quando Deus começa a tirar as arestas, né? Arrancar aqueles galhos que não pertencem, que vai tirar a força, o vigor, que vai desanimar, que vai tirar-nos do propósito que é frutificar, aí dói. Aí a gente chora, aí a gente entristece muitas das vezes. Muitas das vezes a gente fala assim, olha, eu não vou ficar mais nessa videira. Está doendo muito, eu não aguento mais, eu vou sair fora. Só que se sair fora, morre. Esse é o problema. Se sair fora, morre. A gente precisa entender, é melhor estar doendo na presença ou ligado na videira do que sairmos. Porque se sair, vai morrer. Não é possível, eu não sei, talvez o pastor Moré, né? que sabe mais do que eu, o pastor Pedro Júnior também, o pastor Pedrinho, se vocês souberem, me ajuda aí, que é importante isso, essa compatibilidade aí, né? Ajuda o coitadinho aqui a pregar. É possível fazer enxerto de uma videira em outra árvore, pastor? O senhor já ouviu falar nisso? Eu não sei, de repente é possível, não sei. Mas a gente não vê, eu nunca vi falar.
E a gente vê muitas coisas, muitos apicultores fazendo enxerto de laranja com limão, manga com não sei o quê, mas até agora eu nunca vi falar, é uma curiosidade que eu tenho, tá? Isso aí, se vocês souberem depois, pesquisa, gente, é possível fazer? Me fala isso aí, me ajuda, porque eu não sei. Mas um jambuzeiro bravo, terrível, espinhoso, foi introduzido nela, na videira verdadeira. Que nós somos comparados a uma árvore espinhosa, com algo que não tinha valor nenhum, introduzido em uma planta, em uma árvore especial, de grande valia, de grande valor. Isso, pelo menos, eu sei que é possível. Agora, o contrário, eu nunca ouvi falar, tá? Isso é uma curiosidade, tá bom? Mas a gente analisa que, estando em Cristo Jesus, agora começa o período da frutificação, porque a poda já ocorreu. Os galhos, as ramagens já estão bonitas. Já está todo mundo forte o suficiente. Agora é momento dos frutos aparecerem. Porque agora é um ano novo, um período de renovo, um período de frutificar. Início das chuvas, período de abundância. Pelo menos isso era e é o que tem que ser, pela lógica. Um ano de começarmos a colher os frutos. Mas se nós olharmos para a outra parte dos frutos que nós precisamos gerar, eu quero que você abra comigo lá em Gálatas, no capítulo 5, versículo de número 22, que vai nos dar referência desses frutos que nós precisamos cultivar com frequência. E é um fruto que tem que permanecer, ele não pode ser assim temporão, de vez em quando, de época. Não, é um fruto permanente. Esses são os frutos que a Bíblia nos chama a atenção. Gálatas capítulo 5, versículo de número 22, que diz assim: mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Observa que muitas das vezes a gente acha que os frutos que nós temos que gerar é apenas obra, trabalho. Esquecemos dos frutos do Espírito, que é muito mais importante na nossa vida do que as obras. Isso eu penso, porque se nós fazer com que esses frutos germine, cresça dentro de nós por intermédio do Espírito Santo, as obras vêm, as atitudes são mudadas, as ações são transformadoras na nossa vida. Temperança, domínio próprio, longanimidade, bondade, fé, sabe? São coisas que a gente precisa cultivar dentro de nós. Que muitas das vezes a gente vai menosprezando, deixando de lado as atitudes, as ações que o Espírito Santo de Deus tem orientado-nos a viver. E para que o ano nosso, para que nós possamos viver um ano de vitória, um ano de renovo, um ano de transformação, se esses frutos não evidenciar na nossa vida, não vai acontecer. Pastor, mas como assim não vai acontecer? Primeiro, um deles aqui que é indispensável, a fé. Se não deixarmos esse fruto reinar, dominar em nossa vida, já começa ruim, a coisa fica ruim, não fica bom.
Porque é como nós tirarmos toda a água daquela planta que você plantou e quer que ela frutifique. Por exemplo, eu quero citar aqui, o pastor tem um pé de jabuticaba e nós sabemos, hoje nós sabemos, temos conhecimento que o pé de jabuticaba, para que ele frutifique, ele tem que ter muita abundância de umidade de água. E se não for feito esse processo, ele não vai dar fruto. Ele vai mirrar até morrer. Ele não vai para frente. Vai ficar ali uma árvore sem força, sem energia. Assim é. A nossa fé tem que regrar todas as outras. Todas as outras áreas da nossa vida, porque sem fé a Bíblia diz que é impossível agradar a Deus. Se nós não trabalharmos a nossa fé, eu quero que o Senhor Deus realize tal propósito na minha vida neste ano. Mas está pela sorte, né? Está pela sorte, né? Eu não creio tanto nisso não, mas eu quero que Deus faz. Não vai acontecer. Já começou, você já pediu, já orou, não vai acontecer. Não, eu creio, em nome de Jesus, porque Ele diz que tudo que pedis, crendo em meu nome, tudo que estiver em conformidade com a tua palavra, em teu santo nome, vai acontecer. Se é para glorificar, para honrar o nome do Senhor, pode ter certeza, vai acontecer. Aí, as outras áreas da nossa vida vão sendo abrangidas, vão sendo contempladas por meio da nossa fé, que é um dos frutos do Espírito Santo. Muitas das vezes, a gente passa por processos, por situações, e a gente desmotiva, perde a esperança, perde a fé. Há pessoas que a gente for conversar com ela, ou está vivendo uma situação difícil, ela fala assim, olha, eu já não acredito mais que isso vai acontecer. Eu já tentei, eu já orei e Deus não respondeu, eu não vejo mais como isso dá certo. Eu quero te dizer uma coisa, a mesma porção de fé que o Senhor deu para o pastor Pedrinho, para o pastor Moré, para o pastor Pedro, para cada um dos irmãos, para o nosso irmão Pedro, para o nosso irmão William, os que eu lembro o nome aqui, neste momento. É a mesma porção que foi dada para cada um. Agora, exerça, cada um cultiva a sua fé de uma maneira diferente. Cada um recebeu. É algo que foi distribuído em partes iguais. Mas cada um precisa exercitá-la, colocar em prática. Aí a manifestação dos frutos do Espírito vem em nossa vida e nós continuemos e continuaremos inteiramente ligados na videira verdadeira. E para isso acontecer, nós precisamos atentar para esses frutos que são manifestos pelo Espírito Santo. Porque se não atentarmos para isso, a gente vai viver mais um ano como talvez o que foi bom para muitos, mas para muitos foi ruim. Para mim, graças a Deus, foi bom, mas poderia ser melhor. Então, vou lutar para que este ano seja melhor. Vou orar, vou crer que este ano ainda vai ser melhor, porque nós estamos vivendo um ano de renovo, de transformação, né? Um ano par, não que o ímpar tenha alguma coisa a ver, que é negativo, nada a ver, nada a ver. Por exemplo, o número 7 é ímpar, não é? E segundo a Bíblia, é um número da perfeição. Segundo o que a gente analisa dentro dos estudos, é um número considerado um número perfeito. Porém, não é o número que vai ditar as regras. É a nossa fé para com Deus. É os frutos que nós queremos e devemos gerar na presença do Senhor. Para que este ano seja um ano de vitória, um ano de bênção, um ano de restauração, um ano de mudança, um ano de renovo espiritual. Um ano ao qual nós possamos olhar para trás e falar assim, olha, 2023 eu não
não tinha vontade de fazer nada, mas este ano eu estou conseguindo, eu estou contemplando coisas que eu não consegui no ano que passou. Contrariando as probabilidades políticas, opiniões de todos os credos, né? Porque segundo, como diz assim, a baderna que existe aí fora, está sendo liberado, abrindo portais e isso e aquilo, mas o povo de Deus só tem um portal para crer, que é Jesus Cristo, que é o Senhor. Que abra, o que feche, é o único, Jesus. Esse é o propósito, esse é o caminho que nós devemos, com foco objetivo, entendendo, olha, em Cristo Jesus eu estou enxertado no tronco. E se eu estou no tronco, então eu vou frutificar. Se eu estou enraizado no tronco, eu vou frutificar. Porque, primeiro, pode ser que durante um período nós estávamos no período da poda. E no período da poda, muitas das vezes, frutifica. Muitas das vezes não frutifica. É necessário renovar os brotos, vir folhagens novas, para que depois nasça frutos. Amém, irmãos? Então creia nisso. O Senhor quer fazer algo novo na nossa vida. Este é o tempo, este é o momento. É agora, é este ano. Amém? Que o Senhor Deus continue nos abençoando, nos dando direção, para que nós não, em momento algum, em hipótese alguma, pense em sair do tronco, da videira verdadeira. Porque as lutas virão, como o pastor mencionou, fez menção aqui de Israel, de outros países que estão vivendo um período de grande poda, difícil. Mas nós temos a certeza que eles vão erguer, vão florescer. E este momento vai chegar. Só que depois muitas outras nações, porque o próprio Deus vai fazer isso. Mas que nós estejamos ligados nele, para que não seja uma poda, que a parte do galho que seja lançado fora, mas que seja apenas aquela poda necessária para crescimento. Essa é importante. Agora, aquele galho que é lançado fora aí é preocupante, tá? É de se preocupar. Mas em nome de Jesus, creio que este ano nós vamos ter novidade, viu, pastor? Nós vamos ter surpresa da parte de muitos irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Muitas almas se renderão ao Senhor neste ano. Muitas almas renderão ao Senhor. Eu acredito nisso, porque é tempo de abrir os nossos olhos. Amém? Quero convidar os irmãos a se colocar de pé para a gente orar, finalizarmos. E não esqueça, tá? Não se esqueça disso. Você tem autonomia, eu tenho autonomia, o privilégio de falar com o Pai nas intimidades. Com tranquilidade, do nosso jeito. Como diz, seja andando de bicicleta, seja trabalhando, seja viajando, seja do jeito que for. Né? Deitado, dormindo, mas às vezes fala, viu? Em sonho, fala também. Que fale com Deus em sonho, que não seja pesadelo, né? Aleluia, vamos orar. Querido Deus, em nome de Jesus, Pai, mais uma vez eu quero engrandecer e agradecer a Ti por este culto abençoado, o qual o Senhor nos proporcionou a cultuar a Ti, a engrandecer o Teu santo nome pela Tua soberania, pela Tua grandeza, pela Tua santidade, Pai. E nos lembrar que nós precisamos continuamente estar ligados em Ti. Porque se nós sairmos
da tua presença nós não suportaremos, pois pode ser que não dá mais tempo de retornar. Pode ser que nós não conseguiremos mais retornar. Mas que em nome de Jesus, que este ano que se inicia, seja um ano de transformação, um ano de renovo, de mudança de vida, de convenção, Pai. Aonde nós possamos, meu Deus, dar testemunho para as demais pessoas. Porque se nós cremos que o Senhor vai resgatar almas, é necessário que nós dê testemunhos para que essas almas vejam o Senhor em nós. É necessário que o Senhor nos dê direção, capacitação, entendimento e graça para permanecermos na tua presença. Te pedimos que o Senhor nos fortalece continuamente, Deus, nos possibilitando exercitar a nossa fé, a nossa esperança naquele que há de vir, o nosso Salvador Jesus Cristo. Em nome de Jesus nós te agradecemos e te bendizemos e te agradecemos por tudo que o Senhor é em nós. Amém. Louvado seja Deus.